Esse conteúdo integra as ações da edição 2020 do Programa Vocacional, da Secretaria Municipal de Cultura, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. A pauta de hoje é diversidade de corpos nas artes. Então, vamos falar um pouquinho das nossas experiências, a partir do nosso lugar de fala, na verdade, né? Não só sobre nós, mas sobre as nossas vivências e sobre as pessoas que nós encontramos também no caminho e que a gente acaba vendo que as histórias se entrelaçam, né? Então, eu quero muito, Lua, bem-vinda aqui neste momento, neste lugar. Gratidão pela parceria aí, por ter aceito esse bate-papo. Se apresente para nós. Gente, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Lua. Eu sou multiartista, sou atriz, performer, diretora, tô artista orientadora no programa vocacional, que é onde eu conheci a Fabi, e tô pesquisando na arte aí. Sou carioca, natural de Jacarepaguá, a zona e vim para São Paulo em busca de uma vida melhor. Cheguei em São Paulo, experimentei viver uma vida da noite, trabalhando na noite. A minha pesquisa também, que tem a ver com essa traviarquia, né? O traviarcado que eu sempre falo, que é essa substituição de poderes. E comecei, enfim, trabalhei com pessoas que eu admiro muito, que é a Linda Quebrada, as Bahias e a Cozinha Mineira. É... E aí eu me entendi num lugar também muito dessa exposição só da minha trajetória enquanto travesti. Eu queria mais, entendeu? Aí eu conheci a Tabata, vim morar na cidade de Tiradentes, porque além de travesti, além de, né, a gente dá essa sapatão, é babado, e isso vai atrapalhar a gente, né? Quando a gente for falar desses corpos ocupantes, tem muito isso, assim, pode ser preta, mas não pode ser gorda e preta. Pode ser travesti, mas tem que ser passável e magra. Enfim, né? Quanto que essas intersecções, elas também vão juntando nesse corpo e aí dá uma... Aí trava a gente também de ocupar esses espaços e talvez isso é uma coisa que eu sempre falo, assim, né? O quanto, assim, estamos num período histórico que as nossas demandas, elas estão aí para todo mundo ver, sabe? A televisão, a publicidade, a propaganda, eles precisam dos nossos corpos, assim, sabe? Tinha um tempão que eu não via televisão, assim, 10 anos. Aí eu fui na casa da minha sogra, a gente foi umas 2, 3 vezes, assim, e aí eu tava vendo a televisão. Como tem diversidade? Existe mesmo, assim, tem vários corpos que estão ali, sabe? Já existe isso. Mas o quanto que a gente ainda não... A gente não está num lugar de poder de escolher, né? Então, a galeria, ela que vai determinar qual é o corpo que vai estar ali presente, é o corpo babado, sabe? Para ser escolhido, para ser... sabe? Qual é o corpo que é escolhido? Não é a gente escolhendo os nossos próprios corpos, né? A gente ainda não está nesse lugar de poder de escolher. Então, a gente ainda está no processo das cotas, que é importante. Mas, assim, se eu for parar para pensar, ela não pega a demanda toda nossa, né? Acho que é isso que eu trago um pouco, assim, sabe? Tipo, o quanto muitas vezes eu sinto que meu corpo é assim, é um pouquinho a mais. Assim, eu e a Tabata, a gente é convidada, para quem não sabe, eu sou casada com uma mulher preta, cis, né? Eu sou uma travesti, branca. E aí, esse casal lésbico, a gente é convidado o tempo inteiro para coisas de propaganda, o tempo todo, mano. Alguém manda um. Ai, olha, seria legal vocês. Não... Mas só que a gente nunca é escolhida. A gente é convidado o tempo inteiro para participar de seleções para publicidades, assim, que é aquela coisa que você fica, ai, se eu ganhasse esses 5.000 reais ia ser tudo no meu mês. Só que a gente nunca é selecionada, porque é um pouco a mais, entendeu? Então a imagem que eles querem num casal lésbico é provavelmente um casal cis e branco, toda tatuada, entendeu? Embaixo da sua boa samambaia, no seu chão de taco. Enquanto nossos corpos não forem totalmente normalizados, como que a gente vai estar presencialmente nos espaços de forma totalmente hegemônica? A gente tem que ser hegemonia, sabe? É inverter mesmo, assim.
Porque ou você é a maravilhosa, poderosa, linda, closeira, sabe? Eu me sinto, não é isso que eu sou também, ou você é sempre a quem, sabe? Falando um pouco do nosso trampo, né? Que é essa coisa do programa vocacional, eu fui conversar com uma gata que, enfim, é gestora de um espaço e pedi para ela, pô, você pode me passar o contato? Aí ela me deu um coió horroroso, assim, ela, olha, essa turma é super profissional, eu não sei se você vai dar conta. Assim, ela simplesmente gongou meu trabalho, assim, sabe? Eu tive que dar carteirada assim, sabe? Eu falei, eu posso te mandar meu CV. Porque, assim, eu dou aula há 20 anos, assim, sabe? Tem 20 anos que eu trabalho com teatro. É muito louco isso, assim, enquanto que ou você tá sempre aquém, você não sabe, você serve pra estar na esquina, ou você é a linda, maravilhosa, poderosa dona da porra toda que também não te humaniza, sabe? A gente precisa estar no lugar de poder nos espaços, sabe? Isso é que eu sinto, assim, a gente ainda não tá. Mas acho que eu já falei pra caramba. Se apresenta aí também, mulher. Total! Na verdade, as nossas apresentações não tem como desvincular elas dessa temática, assim, né? De várias temáticas da vida. Então não tem como eu, tipo, falar, eu sou Fabi, tipo, artista da dança. Tipo, pra eu falar que, pra eu ser, só pra eu estar viva aqui, já tem todo um histórico, né? Tipo, pra eu ser uma artista da dança, tem toda uma história. Então, tipo, não é simplesmente contextualizar, porque senão eles fazem o que sempre fizeram com a gente, colocar no mesmo balaio. Tipo, não quer nem saber qual é a sua história, qual é o seu processo para você chegar em determinado lugar, porque no final, na hora que eles vão ver, tá todo mundo aqui, ó, junto. Sendo que não, assim, sabe? Não mesmo. Isso que, das várias coisas que você falou, eu vejo todas como urgência, assim, sabe? A necessidade de rever a postura das instituições, e nós só vamos conseguir rever a postura das instituições quando o corpo que faz essas instituições estiverem pessoas que nos representam diretamente. Então, precisa de mulheres pretas falando sobre negritude lá dentro, precisa de mulheres trans, nós precisamos de representatividade, não de pessoas falando por nós, mas que nós tenhamos espaço de escuta aberta mesmo, né? Porque voz a gente é isso que a gente sempre fala, voz a gente já tem. O tempo todo a gente tá aí falando, né? Mas poucos querem escutar o que a gente tem para falar. Eu acredito que esse momento aqui nosso é bem isso, assim, sabe? Conversando, foi isso que a gente falou, vamos falar. É um espaço que nós queremos falar, porque voz a gente tem, potência a gente tem. É sempre esse lugar que você falou mesmo de, tem que dar carteirada. Tipo, gente, não é qualquer pessoa que entra, que passa num edital, né? Principalmente do programa vocacional, assim, você tem uma burocracia ali documental para seguir. Então, assim, não, sabe? Só do fato de eu ter passado, eu não passei. O dinheiro delas. Eu não passei. E assim, o dinheiro delas. Por favor, né? Porque, gente, tem é a pessoa não saber, assim, se não tem noção do que você está falando, então não fale, né? É o tempo todo essas agressões que desvalidam e desqualificam o nosso corpo e os nossos históricos. Então, assim, nós precisamos passar por uma parte que é documental. Então, sim, queridos, eu tenho comprovantes, eu tenho certificados, eu tenho, e independente se eu não tivesse o papel, que é o que manda, eu tenho uma experiência de vida, né, para ser compartilhada. E muitas pessoas, muitos de nós, não têm acesso a esses espaços porque eles não têm o papel. A burocracia é uma das coisas que é usada para barrar, né, o nosso acesso a diferentes espaços. Então, isso é uma coisa que a gente precisa falar muito, rever o papel das instituições, rever o que são pedidos nos editais, rever essas burocracias e como nós podemos nos adaptar, então, às burocracias para que mais de nós estejam representados.
porque não dá mais para outras pessoas ficarem escrevendo as nossas histórias, vivenciando essa pornografia da pobreza, essa pornografia da diversidade, onde eles vêm, nos estudam, nos usam, absorvem a nossa cultura, a nossa vivência, mas quando vai ganhar dinheiro, ensinar e compartilhar, são corpos brancos. São corpos que não tem nada a ver com a nossa vivência. Tipo, são personagens trans no lugar de uma pessoa trans fazendo aquele personagem, né? Então são coisas assim que, gente, não dá mais. Nós precisamos olhar para isso. Não é um lugar aqui de chegar e assim, mano, que pesado, nossa, que bad, mano, como eu me sinto mal. Não, como que a gente consegue dialogar, né? Tá por fora pegar lugar de fala e dizer, esse não é o meu lugar de fala, eu tô saindo fora da discussão. Não. Lugar de fala é para quem tem os privilégios e para quem é oprimido naqueles privilégios. O que não pode, por exemplo, sou uma mulher preta, cis, e eu não posso chegar aqui e começar a falar de trans, sendo que eu tô com a Lua, que vivencia essa experiência. Se ela não estivesse aqui, eu poderia falar, ter algumas informações e compartilhar essas informações. O que a gente não pode é ter pessoas tomando o lugar de pessoas que têm a vivência para compartilhar a fala. Mas se você está em um lugar com outras pessoas e não tem ninguém ali para compartilhar essa experiência de vida, fale, querido. Não se cale diante a opressões. Porque a única forma da gente mudar esse sistema é com pessoas que têm privilégios, revendo os privilégios e repensando ocupar ou não espaços. E abrir mão, né, mano? Tem que abrir mão, né? É isso. Tem assim, que abrir mão. Aí eu vou ver assim, ó, desconstruidão mesmo, desconstruidona mesmo, entendeu? Não é chegar e assim, vou ali fazer um vídeo com umas mina preta, porque você vai continuar tendo os acessos, você vai continuar tendo os views, porque você é a branca desconstruidona, enquanto a preta não tem acesso aos trabalhos, não tem acesso ao meio comercial. Por quê? Principalmente para mim e para a Lua, que esse tema ele bate assim profundamente na nossa vida profissional, porque tanto teatro quanto dança são dois meios que nós precisamos dos nossos corpos para poder exercer. Então, se eu já sou julgada inferiormente, de forma inferior, se o racismo estrutural ele já me coloca em um lugar desprivilegiado, se ele já me tira acesso, se ele já me tira direitos na leitura do meu corpo enquanto mulher preta, na leitura do corpo da Lua enquanto mulher trans, gente, tá tudo errado. Tá tudo errado, a gente precisa rever, porque eu já tenho dificuldade no acesso. Não adianta quando eu estiver dentro, o que a gente fala que tá atrelado, porque quando eu consigo acessar, eu sou vista assim, ó, todo mundo jogado num balaio só. E aí nós sabemos que a permanência nos espaços também é passada por microviolências e violências diretas, assim, o tempo todo. Então, não adianta me dar, por exemplo, para mim, eu entrei na faculdade, que era a faculdade da minha vida, assim, que eu queria muito fazer, passei numa das principais faculdades privadas do Brasil, e eu tô assim, uau, passei, vou fazer o curso que eu super quero. Quando eu entrei, que eu vi que era uma das faculdades mais elitizadas, que o racismo estrutural escancarado, sabe? O tempo todo, gente, a nossa vivência é assim, tem um espaço para falar, né? Você consegue compartilhar o seu trabalho, mas você fica o tempo todo pensando, tipo, e a minha saúde mental? Será que eu encaro mais essa? Será que eu realmente preciso permanecer nesse espaço? Putz, eu queria muito. A minha faculdade eu ia terminar em 4 anos. Gente, não era uma coisa difícil. Eu era elogiada por todos os professores que eu convivia praticamente. Mas eu terminei em 8, porque era um espaço que me consumia. Me consumia. Eu achei que eu não ia terminar, sabe? E eu fui conversando com outras pessoas pretas em espaços também de ensino superior, eu fui vendo que essa realidade ela é muito comum. E não é só na faculdade, são em vários outros espaços, que são aqueles espaços que a gente pensa, meu, o que eu tô fazendo aqui?
Será que eu deveria mesmo estar aqui? Quantas vezes a gente não se questiona sobre isso? E E a isso gente não é não obrigada, deveria, né, mana, a ser forte, cara. Às vezes a isso gente não não dá deveria ser conta. normal. Isso volta para aquela fase que você falou no início, nos tira a humanidade. Tipo, meu, é cansativo você ficar compartilhando, falando das mesmas coisas, você ficar se validando o tempo todo. Você não pode simplesmente sentir e vivenciar o seu trabalho, os seus processos. Você precisa ficar o tempo todo pensando, teorizando. Eu preciso buscar. Ah, e as referências têm que ser eurocêntricas. Porque os nossos saberes, os saberes de rua, os saberes periféricos, os saberes populares, eles não são validados, primeiro, se o corpo não for um corpo branco, e segundo, se ele não for teorizado com fundamentação A e linguagem. técnica eurocêntrica. Então, é o tempo todo essa desvalorização, né? Tanto das nossas ações, quanto dos nossos saberes, quanto das nossas falas. E isso cansa. A gente começa a pensar no quê? Saúde mental o tempo todo. Saúde mental da população trans, saúde mental da população preta. Então a gente não é só ter acesso ou não ter acesso. A partir do momento que a gente tem um acesso, outras portas se abrem, mas o tempo todo você fica tipo, será que eu aguento mais esse espaço? Será que eu aguento mais esse outro lugar? E aí você fica, não, eu tô aqui, então eu represento várias outras pessoas que estão vindo e que estão na luta, e aí você fica nessa cobrança do mito, né? Do mito não, da romantização da mulher guerreira, né? Meu, você é muito guerreira. Amadas, amados, parem com isso. Parem. Só Porque quando você fala que uma mulher é guerreira, traduz-se. Querida, você aguenta muita opressão, né? É opressão atrás de opressão. É uma pessoa extremamente sobrecarregada. Se ela está ali, porque, tipo, se você estiver vivendo normal, o básico que tem que viver, gente, viver. Você não vai se sobressair por nada, né? Então você tem que ser aquela pessoa que cria filho sozinha, tem que ser a pessoa que resiste, que, né, que é perseguida, que ainda não morreu, né? Tem que ser a pessoa que passou por vários estereótipos. falar uma coisa. Posso falar Não uma dá. coisa? Ah. Teve uma época que, assim, eu vivo com depressão desde que eu nasci, assim, sabe? Eu tive depressão na infância. Passei por vários processos bem pesados, assim, tipo, desde um processo de exclusão tão pesado que eu tentei me suicidar aos 6 anos de idade. Então, foram processos de muito, muito pesados. Aí, em 2017, voltou bem, bem pesado, assim, a falta de perspectiva, a falta de moradia. Enfim, e eu escrevi um texto que era assim, era um texto, assim, colocando tudo pra fora, assim, sabe? Tipo, eu tinha acabado de tentar me suicidar, foi uma coisa bem pesada. E eu escrevi um texto, uma poesia. E aí as pessoas diziam assim pra mim, a sua dor me ilumina. Gente, olha isso, sério. Para, assim, para um pouquinho, coleguinha, dá uma lida no que você tá fazendo, sabe? Tipo, é um pouco isso, assim, tipo, até a sua dor ilumina a gente, uma coisa nesse grau, assim, eu parei pra pensar, gente, tem uma coisa errada aí, né? Porque, tipo, estão Muita romantizando a coisa derrota, errada, né? estão romantizando a depressão, estão romantizando a morte. Então, assim, como que esse processo, ele é um golpe, né? Ele é corrupto. Dizer você é guerreira, assim, sabe? Porque, tipo, eu não sou obrigada a estar nos espaços, ser tratada pelo pronome errado o tempo inteiro, ser expulsa do banheiro, ser assediada pelo colega de trabalho. Eu tô falando só de coisas que já aconteceram comigo, tá? Em espaços de arte, tá? Porque a gente acha que a arte é inclusiva. Aí você fala, não, no teatro não tem isso, não tem transfobia no teatro. Aí você vai fazer uma oficina e aí todas as pessoas são transfóbicas o tempo inteiro. Assim, é muito louco isso, assim. Tipo, gente, a gente não é obrigado a aturar isso, sabe? 2020, vai estudar, sabe? Vai ler a Mara Moira, vai ler, sei lá, Jamila Ribeiro, quem você quiser, sabe? Tipo, já tem referencial, assim. A gente não tá em 1937, que não tem referencial nenhum, sabe? E tudo bem. Outro processo histórico, assim, é o que eu falo, gente. Alguém chega outro dia perguntaram para mim, o que você acha da companhia tal que fez um transfake? Eu posso falar um pouquinho o que é o transfake, né? Pessoas cis interpretando pessoas trans. O quanto que isso tem uma exclusão, né? No teatro eu posso fazer tudo. Não, não pode mais. Já fez, tá? Lá atrás, agora não pode mais.
Porque é isso, porque tem uma exclusão social, né? As pessoas trans estão aonde para você estar fazendo isso, assim? Tem pessoas trans no seu grupo, e aí tudo bem. Se tiver 10 travestis e você tá ali junto fazendo, até acho que tudo bem. E aí eu, pensando nisso tudo, eu fico assim, voltando um pouco de como esse processo da colonização é pesado. Porque ele te rouba o que você tem de melhor e ainda fala para você que não é o suficiente. Né? Tipo assim, Você não se esforçou bastante. você não se esforçou o bastante, assim. E aí eu acho que esse processo, ele é duplo, né? É um golpe duplo. Porque, tipo assim, você fala assim, eu poderia ser uma pessoa mais forte, resistir à faculdade, sabe? Eu poderia ter... Mas às vezes não é possível, a saúde mental não deixa mesmo, sabe? Tipo, eu já vivi tantas coisas, assim, às vezes eu sinto que eu não dou conta de tantas coisas, e aí, assim, tudo bem, a gente não é obrigada, sabe? Eu não vou dar conta de todos os problemas, sabe? Não vou dar. E, assim, tem corpos que conseguem, que vão abrir antes, que vão conseguir, sabe, tá na... Aí é sempre assim, você tá carregando todas as outras... Outro dia eu vi uma frase, você é o sonho da sua transestralidade. É lindo, é bonito, mas assim, gente, porra, Puxado, caralho. né? Exato. Eu questiono muito. Programas e ações construídas que têm foco na periferia, mas o corpo que constrói não é periférico. E as pessoas da periferia normalmente não têm uma ascensão, elas são usadas mesmo, né? Então, esse diálogo entre instituições, acesso a editais, acesso a espaços que podem gerar contratos ou não para essas pessoas, tipo, quando é para a periferia, sempre tem esse lugar de, vem aqui, faz uma presa, trabalhar de graça, né? Divulgar o seu trabalho, enfim, essas falas todas gratuitas aí que se tem, mas paga-se caríssimo para outras pessoas fazerem, estarem no mesmo lugar de contrato, não fazerem a mesma coisa, porque cada pessoa desenvolve o seu trabalho, tem as suas peculiaridades, enfim. Os saberes populares e periféricos, eles têm as suas especificidades, mas não é visto como área de conhecimento. Eu tenho uma brincadeira com as filhas da Dita, que é o chancelada e cancelada. Que é, tipo, é o carimbo. São os carimbos, né? Os carimbos que a vida te dá. Assim, tipo, para você ser uma puta filósofa preta, você precisa de um mestrado e um doutorado, talvez, sabe? Para você ser maravilhosa. Então já tem 2 carimbos aí que você ganha, né? Mas assim, se você for uma estudante só, sabe? Tipo, se você estudou por você mesmo, você é uma mulher preta, você estudou, saiu do colégio e resolveu estudar o Deleuze, o Guattari, meu cu, que eu não sei, que eu não conheço, você não vai ser chancelada. Então, talvez... Aí, então, a brincadeira do chancela ou cancela, entendeu? Quem tá cancelado e quem tá chancelado, porque o tempo inteiro você precisa estar carimbada com alguma coisa, assim, sabe? Tipo, e aí, nesse lugar, é babado, porque eu sinto que eu, antes de transicionar, eu podia fazer o que eu queria, assim, sabe? Tipo, um corpo branco. Mesmo eu sendo super afeminada, eu ainda era demarcada por um nome masculino. Então, assim, eu poderia ser igual, mas o meu nome não era Lua. E eu não me demarcava enquanto uma travesti. Então, era tudo possível. E hoje em dia, eu preciso, assim, de todas as chancelas possíveis, assim, sabe? Tipo, e aí também, é isso. Você ganhou uma chancela, um carimbozinho, então você é a linda quebrada. Maravilhosa, eu acho maravilhosa. Perfeita. Você é a linda quebrada. Aí, assim, só a linda quebrada trabalha. Sabe? Ela tá carimbada, então ela tá na TV, então ela é um pouco isso, assim, parece que não existe a diversidade dos nossos corpos. Então, toda mulher preta é igual, toda travesti é igual, toda pessoa intersexo é igual, sabe? Não é assim, cada um pensa de uma forma diferente, entendeu? Tem gente, eu conheço pessoas trans que não acham representatividade uma coisa importante. A gente é diferente, é outra lógica, vocês não conseguem entender. Quando a gente ganha, a gente traz pessoas juntas. Quando a gente entra nos espaços, a gente arromba as portas. É o que eu falei hoje, num curso que eu estou fazendo.
A lógica tem que ser a lógica da Indianara, do Rio de Janeiro. Não abriu a porta pra gente, a gente vai e troca o cadeado. A gente troca, arromba o cadeado, troca e coloca outro que a gente possa entrar com a chavinha que a gente tem. Né? Então, o tempo todo, eles vão tem o padrão e o tempo todo é um trabalho para aproximar as narrativas, as vivências e os corpos desse padrão. E quem está fora disso, ou quem quer estar fora disso, quem quer ter liberdade, é o tempo todo trabalhando, e assim, é um desgaste, né? É aquele mesmo desgaste que a gente falou que, saúde mental super prejudicada, assim. Porque o tempo todo a gente tem que repensar. E se você se posiciona, se você é essa pessoa que dá a cara, se você é essa pessoa que coloca o posicionamento, demarca o seu lugar, demarcando, você está literalmente pegando o carimbinho do cancelamento, né? Então, a gente está falando sobre diversidade de corpos nas artes, principalmente aí passando pelas reflexões de experiências de vida e diálogos que eu, enquanto mulher preta, e Lua, enquanto mulher travesti, teve nas suas caminhadas para poder ter acesso e para poder ter os seus corpos pertencentes a diferentes espaços, né? A gente falou um pouquinho sobre a urgência das instituições reverem os seus, a sua equipe, né? As equipes que são pertencentes aí às instituições, as formas e as burocracias para que pessoas tenham acesso a esses espaços, e aí tanto a editais, quanto audições, enfim, todas as formas de terem acesso. É importante repensar este lugar que é o que é pedido, né, o que é exigido para que as pessoas tenham acesso, a partir do momento que os saberes são diferentes, as vivências são diferentes, as histórias são diferentes, né? Além da especificidade de cada linguagem artística também, mas é importante validar igualmente aí, de forma equitativa aí, os diferentes saberes, né? Então, isso é um ponto bacana, mas existem muitas outras coisas, e aí existem coisas estruturais mesmo, que é preciso mexer, né? E que isso leva tempo, mas é importante que todos nós tenhamos consciência de que é um processo e que precisamos estar juntos aí para que a gente consiga de alguma forma alterar, né? Então, se eu, enquanto mulher preta, não consigo nem ter acesso, porque o meu corpo ele é lido e ele já é excluído de determinados espaços, eu preciso que, de alguma forma, aí, tenha caminhos e que mais pessoas venham e somem para que espaços sejam criados para que pessoas pretas, pessoas trans, pessoas travestis, pessoas de diversidade sejam vozes e representação dos corpos. Não que eu seja usada, que nem a gente falou em uma data comemorativa X, me chamem para eu poder fazer um trabalho quando chamam, e depois eu não tenho mais esses acessos, assim, né? É importantíssimo, além da questão da instituição, eu acredito também, e o Sérgio também fala muito disso, nosso parça, sobre a questão do imaginário popular. A gente precisa desfazer isso, porque esse é mais um dos motivos pelo qual só nos chamam em datas comemorativas. Então, isso é muito comum nas representações de arte, assim, né? Ah, vai ver novela? A atriz é o quê? A faxineira. A atriz é o quê? A dona, a babá. A atriz é... Entendeu? É sempre nestes mesmos lugares que a população nos vê, hipersexualizadas ou a de serviçais. Uma coisa que nós falamos aí, que a gente poderia até desembolar aqui mais um pouquinho, é literalmente sobre isso, gente, sobre travar, né? Sobre, além de estarmos em um isolamento social, nós na periferia, porque tanto eu quanto Lua somos mulheres periféricas, estamos passando pelo quê? Isolamento virtual também. Então, o nosso trabalho, ele se configura atualmente de forma virtual, mas é uma luta constante para a gente desenvolver, fazer as nossas gravações, para a gente fazer... Gente, para subir um vídeo, eu e Lua já chegamos a demorar 2 dias, assim, você já comentou que já demorou... Eu já fiquei fim de semana esperando meu vídeo subir no YouTube.
para eu postar, para a orientação subir, para poder, sabe, divulgar. É umas Calma coisas aí, que calma aí, assim. calma aí, calma aí. Quando você escuta uma pessoa falando sobre acesso à internet, né, sobre pesquisa, sobre estudo, eu tipo, meu, eu preciso ficar um tempão por um vídeo do YouTube aqui. E eu amo ver vídeos no YouTube, assim, eu gosto muito de ficar assistindo, pesquisando sobre várias coisas. Mas, galera, vocês têm noção do que... Gente, agora a realidade pra gente, enquanto uma pessoa... Nós trabalhamos e nós ganhamos por horas trabalhadas. Enquanto uma pessoa está ali em uma hora, ela filmou a orientação dela, que ela falou 15, 30 minutos, sei lá. Fez lá uma edição básica, ou 2 horas, ela já, tipo, 10 minutos, subiu o vídeo dela, pá, tá pronto, 2 horas que seja. A gente está falando que só para subir um vídeo de 10 minutos é um fim de semana. Para participar de uma live, eu não sei nem quantas vezes que eu caí aqui, que eu travei aqui, que eu, né, os quadradinhos vão subindo. Isso porque eu acabei de mudar de internet, porque a gente fica nessa loucura, porque era um monopólio total aqui onde eu moro, e chegou uma internet nova, eu mudei hoje achando que os meus problemas estariam resolvidos. Mas Medo, engano. ledo engano. Mas a internet, com a mesma quantidade de megas que é vendido lá no centro, na região central, na Vila Mariana, Vila Madalena, não é a mesma velocidade que vai chegar aqui. Entendeu? Então, não, nós não falamos do mesmo lugar, entendeu? Não, gente, por favor, quando vocês forem falar alguma coisa, pesquisem quem é a pessoa, pesquisem qual é o lugar, de onde vocês falam e para quem vocês falam, sabe? Porque, gente, é tudo, eu volto lá, saúde mental. Se você não tem responsabilidade sobre o que você fala, sobre o que você faz, o que, que isso pode gerar em outras pessoas, não é nem um lugar de silenciar. Por favor, se reveja. Não dá mais pra gente silenciar. Porque é o silenciamento, é o que você comentou também antes. As pessoas começam a olhar o quê? Meu, mas eu sou branco e, tipo, meu, eu não sou racista. Eu nunca te agrediria. Tipo, eu não sou transfóbica. Mas o seu silenciamento, ele fomenta a estrutura que nós vivenciamos. E a estrutura é transfóbica, homofóbica, machista, racista. Se você não fala e não faz, não tem ações que podem modificar essa estrutura e, de alguma forma, proporcionar com que outros corpos, além do seu, tenham liberdade para ser e viver, tá fazendo o quê? Tá errado aí essa existência. E mais, se você percebe que nos espaços que você ocupa não tem nenhuma pessoa preta, não tem nenhuma pessoa trans, você precisa sair desse espaço, que esse espaço não serve. 2, você precisa colocar pessoas para dentro desse espaço. Eu acho que é muito assim, tipo, não, eu converso, eu ouço muito isso, eu converso sobre LGBTfobia, eu fico com pessoas trans, eu conheço pessoas negras, mas tá, e aí, tipo, me conta, você deixa de entrar em trabalhos, porque, sabe, eu acho que é um pouco isso, assim, quais são as estratégias, aí é um pouco isso, assim, vamos lá, vamos explicar para vocês. Como, né, a gente tem uma estratégia aqui, que é o que você falou, né? Você passou um pouco pela coisa do acesso. Aí, por exemplo, eu ouvi uma travesti outro dia dizendo isolamento presencial, sim, mas nunca isolamento social. Mas é isso, ela mora no centro. Ela não tem uma perspectiva. O isolamento dela não é social mesmo. O que pode acontecer com a gente não acontece com ela. E aí é um pouco isso, né? A gente está interseccionalizada por mais de uma opressão, né? Por mais de uma... A gente é mais de uma minoria, a gente não é uma só. E aí eu acho que, tipo assim, é um pouco isso. Qual é a estratégia que vocês... E aí, tipo, gente, assim, é uma forma da gente começar a conseguir fazer com que a diversidade realmente exista mesmo, assim, de verdade, não uma falsa, não uma farsa, sabe? Agora é assim, pare de nos matar, que a gente não aguenta mais, pelo amor da deusa, parem de nos matar. E outra coisa é, como que você vai poder assim, fortalecer nosso trabalho sempre? As pessoas falam, eu falo muito do transfake, né? Até fiz a minha orientação da semana passada foi sobre isso, assim.
Porque tem esse imaginário, né? Eu fiquei muito tempo me perguntando por que eu entrava nos lugares e as pessoas riam. E era normal, assim, entrar no metrô, alguém dá uma risada. Ou eu tô na fila de espera para entrar num consultório, aí você entra naquela coisinha ali, sabe? Aí todo mundo dá uma risada. E às vezes eu falava, gente, será que eu sou muito estranha? Será que minha maquiagem tá errada? Será que minha roupa é muito escrota? E aí eu fui assistir um filme que lançou agora no Netflix, chamado Disclosure, que é toda a história que é essa coisa do imaginário que o Sérgio fala, né? Desse imaginário coletivo, né? Aí ele pega todo um histórico de representação trans no cinema americano. Então, no cinema, televisão, tudo. E aí tem uma coisa que ele tem aquela coisa nos Estados Unidos que é o gag, que eles chamam, que é aquela risada. Tem muito no Friends, quem assistiu, assim, quem assistiu série americana antigamente tem essa referência. E aí ele mostra centenas de cenas de homens vestidos de mulher que entram em cena e aí tem essa risada. E aí, assim, é uma cena atrás da outra, assim, de milhões de séries, milhões de filmes de homens vestidos de mulher que entram em cena e alguém dá uma risada. Então, virou um imaginário coletivo que pessoas trans são engraçadas. Então, assim, quando eu entro no metrô de São Paulo e alguém dá uma risada, isso foi construído socialmente. Então, foi construído socialmente, nada vem do nada, gente. Gosto é construído, entendeu? Tudo é construído socialmente. Então, assim, quando você vai tentar um emprego, por exemplo, você, pessoa cisgênera branca, e a Fabi está lá para tentar o mesmo emprego, vocês podem ter o mesmo CV, vocês podem ter a mesma experiência no imaginário do cara que vai te contratar, e provavelmente é um cara branco, cisgênero, heterossexual, ele vai de forma diferente. Porque tem um imaginário coletivo de que existe uma credibilidade nas pessoas brancas cisgêneras. Isso é natural, entendeu? Como é um imaginário coletivo de que um corpo preto, de uma mulher preta, tem que ser forte. E eu sinto, assim, às vezes, um cansaço quase um cansaço de explicar o mar, sabe? Como é que você explica o mar, assim? Não tem muito o que explicar, sabe? Como é que você explica a floresta? Assim, são coisas inexplicáveis, assim, sabe? Tipo, se você nunca caiu no mar, eu não vou conseguir te dizer o que é. E, ao mesmo tempo, parece que é tão fácil para algumas pessoas entenderem, sabe? Se você já caiu no mar, se você já sofreu uma opressão, se você sabe que é ser perseguida na rua por um cara. Sabe, assim, tem pessoas que eu não preciso explicar que é babado, entendeu? Tipo, 7 horas da manhã, assim. Tipo, porque aí eu e a minha companheira, 7 horas da manhã, 8 horas da manhã, a gente está discutindo, entendeu? O machismo na periferia, assim, é rico pra caralho, mas eu quero só tomar meu café da manhã, sabe? Muito. A gente é muito complexo, a gente traz muitas histórias, a gente não é uma coisa só, entendeu? Que saiu do colégio, foi pra faculdade, se formou e fez uma família nuclear, sabe? A nossa história não é linear, é um círculo que vai e volta, sabe? É um infinito de coisas, assim. Mas às vezes dá um cansaço de explicar o mar, sabe? 8 horas da manhã eu quero descer para comprar meu pão e não sofrer uma transfobia. Precisamos de pessoas que reflitam o seu lugar e que comecem a pensar ações. Eu entendo, e para mim é muito claro, para mim é muito distante imaginar uma pessoa branca que vai para uma entrevista de emprego, vai repensar o seu lugar e vai pensar, putz, eu tenho oportunidades pra caramba em vários lugares, eu vou abrir mão dessa que tá me surgindo, ou abrir mão dessa porque tem pessoas pretas também pleiteando isso. Enfim, isso para mim é inimaginável, sabe? Porque é sempre aquele discurso de tipo, mas eu construí, querido, menos. E aí, eu penso, por exemplo, coisas mais, sei lá, gente, dá para pensar várias questões, as instituições que nós falamos, precisa rever esse quadro aí, essas equipes, precisa de mais representação dos nossos corpos falando sobre as nossas histórias, mas você pode começar pensando nas pessoas pretas que você convive. Olha para o lado, vê se tem gente preta ou se não tem, olha se tem pessoas trans ou se não tem, olha a diversidade que tem ao redor. Quem é que frequenta a sua casa? Quem é que frequenta seu ambiente de trabalho? Quem é que frequenta os lugares onde você normalmente vai? Como que é a escola que o seu filho estuda? Tem professora preta? Porque faxineira, porteiro, isso aí a gente já sabe que tem arrodo, né?
Tem professora preta, tem diretora preta, a coordenadora é preta. Você tem livros que falam sobre ações antirracistas, que falam sobre a história da população preta de uma forma não escravizada? Esse viés nós já conhecemos, nós precisamos de narrativas que trazem a realidade das nossas experiências para além da dor, para além das violências, né? Eu quero ter a liberdade de criar o meu filho com afeto. Eu sou super questionada sobre ter uma criação com afeto para o meu filho, porque ele é um homem preto e ele precisa crescer sabendo das durezas da vida, porque a vida não vai ser mole com ele. E aí eu vejo esse monte de homens adultos e que são, assim, extremamente feridos, sabe? E que só sabem usar a violência como forma de se expressar e de manifestar, e que acham que tá tudo bem matar, que acham que tá tudo bem agredir, que confundem amor com opressões diversas. E aí eu fico pensando em, tipo, que lugar é esse que eu não tenho o direito de criar o meu filho com afeto? Tipo, eu enquanto mãe, preciso negar afeto para o meu filho para que ele cresça um homem resistente às opressões que a vida normalmente já vai proporcionar para ele. Então eu penso muito nesse lugar, tipo, olha as pessoas que você está ao redor, como que é o seu ciclo de amizade, de vivência, o que você pode fazer ou não para que haja inclusão de pessoas em lugares que você acredite que tem um lugar de tipo, a representatividade ali está zerada ou que está bem meia boca mesmo. O que você pode fazer em relação a isso? E assim, não quer. Eu acho que esse é o mínimo de ação, gente, o mínimo, assim. Mas tem coisa ainda mais simples. Se você conhece pessoas pretas, ou enfim, se você não conhece, apoie financeiramente lugares e ações que cuidam da saúde mental e que zelam pela vida dessas pessoas. Se você conhece, faz um elogio para aquela pessoa sobre algo da vida dela, porque o que a gente mais tem a vida inteira, desde a nossa infância, são pessoas minando a nossa autoestima. Porque ou nos tiram a vida, literalmente, ou nos tiram a vontade de viver. Sim, nós precisamos estar sempre se repensando, assim, sabe? As coisas que você está falando são coisas que eu penso diariamente, mas eu estou sempre ouvindo. Acho que é esse o processo também. E ouvir, né? O que eu ia completar, é ouvir. A gente, às vezes, parece que a gente quer... A gente quer, assim, a gente fica muito no lugar da opressão e tal, mas eu acho que é interessante o que você traz, assim, das estratégias, né, da gente conseguir, enfim, estar em outros espaços, assim. Eu fico muito feliz dessa conversa que a gente está tendo, assim. Eu acho que eu, enquanto uma pessoa branca, eu tô sempre ouvindo, assim, sabe? Tô sempre atenta ao que as pessoas... Porque eu sou casada com uma mulher preta e eu sei que eu sou racista. Que eu também, sabe, assim, tem coisas que tá para além de mim, assim, tem coisas que eu consigo pensar, tem coisas que eu consigo introjetar, tem coisas que vão pro meu inconsciente, tem coisas que ficam no meu consciente, mas tem coisas assim, enfim, sabe? Eu ouvi coisas a minha infância inteira. Assim, eu morava num território que tinha muitas comunidades e eu ouvia coisas absurdas, assim, ai, tal comunidade é a comunidade de preto, tal comunidade é a comunidade de nordestino, e as diferenças disso, sabe? Tipo, o quanto que uma era mais violenta que a outra. Eu cresci ouvindo isso, assim, uma vida inteira. Tem coisas que e sabe, e eu não sei, assim, essa semana eu ouvi de uma pessoa cis, que eu conheço há anos, que tem práticas antitransfóbicas, ela falando uma coisa de o quanto a estética das mulheres cis tem se aproximado a estética das travestis, né? Que é a boca grande e tal. E aí eu achei aquilo, assim, tinha um lugar meio transfóbico naquilo, assim, sabe? Eu falei pra ela, aí ela ficou meio sem saber o que falar e tal, assim. E aí eu falei assim, agora eu vou pegar ela no ato. Porque eu acho que quando você corrige... Porque aí, igual eu falei pra você, eu não sou trans, mano, eu sou travesti. Você fala assim, ai, mas é tudo igual, né, bicha? Para, não. Aí tem uma resistência aí, sabe? Você falou, não, corrigir é bom e tal. Aí é o que você vê. E aí ela parou e ela falou,
pode crer, né? Desnecessário, porque eu falei, tá rolando aí um. Eu acho que é um pouco isso, assim, a gente saca quem tá tentando fazer alguma movimentação e quem tá só, sabe, assim, uma coisa. Se você corrige a pessoa, é a partir disso, o que que ela. Se ela toma consciência, se ela vai fazer alguma coisa, e a partir disso, como que a gente vai conversando e se entendendo. É mais legal do que, sabe, tipo, essa pessoa que você fala, ela já resiste. Eu acho que a Já gente tá na resistência. fazendo alguma coisa legal e quem. Acho que as pessoas muitas vezes vêm conversar, pô, não sei o que fazer. Assim, a gente não é obrigada a ser professoril com ninguém, sabe? Mas às vezes é legal, às vezes a pessoa tá ali, porra, tô começando a me relacionar com uma pessoa trans, eu não sei o que fazer e tal. Pô, vamos lá, vamos tentar trocar uma ideia. Às vezes não dá, entendeu? Às vezes tem pessoas que estão num lugar assim que ainda não começaram a tomar consciência de nada. Assim, aí a educação é outra. Assim, vai ouvir a Linda Quebrada, vai ouvir a Jupe do Bairro e ver o que isso toca em você e depois a gente conversa, porque eu não vou conseguir conversar com você agora, sabe? Eu tenho repetido muito aqui, mesmo uma pessoa que sofre opressões, que sofre algum tipo de opressão, ela pode oprimir outras pessoas. Então, tipo, Pode é não isso que nós ouvir, né? falamos. Pode, não, e oprime, né? Porque vem desse lugar. A gente precisa entender que a estrutura já é racista, a estrutura já é transfóbica. Se a estrutura é transfóbica e eu cresci nessa estrutura, eu, enquanto mulher preta, cis, hétero, vou ser transfóbica. O que eu tento é aprender e não usar literalmente pessoas trans como muleta para isso, mas se eu tenho interesse de crescer, né, de evoluir enquanto ser humano e de que o meu filho seja ainda melhor que eu, nesse sentido, que ele cresça com o mínimo possível desses acessos, né, desses acessos de informações corrompidas, eu vou buscar informações. Eu vou buscar informações. Eu não vou ficar esperando chegar e justificar as minhas ações nas minhas vivências e de onde eu venho, né? Tipo, mas amiga, a estrutura é transfóbica, então assim, tá morrendo gente, mas né? Também morrem muitas pessoas. Aí fica, sabe, aquela coisa assim meio. Tipo assim, aí a vida toma uma proporção banal, sabe? De tipo. Sim. Parece que nada mais importa, assim, né? Que, tipo, eu temo muito por esse lugar, assim, sabe? Tipo, porque também não é um lugar que eu gosto, que eu quero ir, assim, sabe? Tipo, sim, as estruturas são tudo isso que você falou, e assim, como que a gente faz para dar um passo para frente, sabe? Eu não quero ser a pessoa que vai, tipo. Porque, assim, porque eu também eu quero tentar esquecer, sabe, um pouco que isso existe. Eu quero poder só viver um amor, eu quero poder só viajar, eu quero, sabe, porque Fica senão tranquilo. isso vira um ciclo de tipo assim, a minha vida é baseada na existência de que o Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo, entendeu? E eu não sou só isso, assim, sabe? Eu acho que é um pouco o nosso trabalho, assim, se humanizar e criar estratégias para ver o que a gente consegue além disso, assim, sabe? Tipo, Que a gente consiga estar no poder de decisão sobre, né? Não só de execução, assim. Então, eu acho que, assim, o que eu tenho para falar é muito isso. Gratidão pela troca. Eu amei, né? Dentro das diversidades dos nossos corpos plurais, a gente consegue encontrar aí as sintonias e eu me sinto muito representada por você em muitos aspectos. Fico muito feliz que você esteja numa relação, esteja feliz e que vai escrever um livro sobre. Muito amor para nós, para os nossos caminhos, porque é sobre isso. Gente, eu quero falar, ó, quero falar sobre minhas plantas, entendeu? Tô amando cuidar de planta, eu quero também. falar sobre Quero falar sobre os meus gatos, entendeu? Quero falar sobre, ai, sobre o meu filho, gente. Quero falar sobre, sei lá, não sou boa de cozinhar, não. Quero pegar umas mana que é boa de cozinha aí, ó. Hoje, dia de culinária. Ai, os meus estão tudo aqui também. Não, já vamos fazer um close, peraí. E a gente precisa. Vem aqui, bebezão.
Gente, O parece final desse. Eu tenho 4, gata. Nesse final de bate-papo, a gente termina assim, desejando muito afeto para os nossos caminhos.